Então, pessoal, voltamos agora com a leitura da Torá em Shemot 37 e o 38. Então, vamos lá. E quando não há mandamento escrito, nós vemos o testemunho das pessoas para colocar na nossa vida. Então, quando estamos lendo sobre alguma coisa que não fala sobre mandamento, então nós analisamos os testemunhos das pessoas para que nós possamos fortalecer, né? Para que nós possamos ter a segurança naquilo em que estamos crendo. Vendo que o povo do Criador é um povo seguro e um povo forte. Vamos lá ler no 37 e o 38. E Betsael fez a arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio, era o comprimento dela, e 1 côvado e meio a largura dela, e 1 côvado e meio a altura dela. E ele a cobriu com ouro puro por dentro e por fora, e fez uma coroa de ouro para ela por toda a volta. E ele a estendeu 4 argolas de ouro para serem fixadas nos 4 cantos dela, as 2 argolas de um lado dela e as 2 argolas do outro lado dela. Então, aí essa caixa de madeira, né, era para colocar os mandamentos, né? Que aí o mandamento de couro e as tábuas, e aí colocou, era grande, colocou a vara que floresceu, a vara de Arão. Então, quer dizer, era uma caixa grande para guardar os mandamentos e os rolos, né? E porque as pessoas falam assim, mas fez a caixa de madeira para guardar os 10 mandamentos, que na verdade não era 10 mandamentos, 10 palavras, né? Aí aquilo ali, as 10 palavras, colocou dentro da caixa, que a gente vai ver sobre isso. As 10 palavras eram simplesmente, né? Simplesmente para você chegar na presença do Criador, para você estar mais ou menos puro, né? As 10 palavras é isso. Aí depois que você recebe as 10 palavras, você está no meio do povo, é recebido para ouvir, né? Está preparado para ouvir e para aprender com as 10 palavras. Quando lê as 10 palavras, eu vou explicar as 10 palavras para vocês, já leu no hebraico, né? A Maria leu no português, no hebraico traduziu para o português, já passou, mas vai voltar as 10 palavras novamente. E quando nós passar pelas 10 palavras, e a Maria tiver, eu vou comentar cada palavra dali, e da onde sai todas as escrituras naquelas palavras, e a purificação da pessoa está naquelas palavras. Porque é para chegar na presença do Criador, né? As 10 palavras. E a Maria pode continuar. E ele fez varas de madeira de acácia e os cobriu com ouro. E ele colocou as varas encaixando nas argolas nos lados da arca, para carregarem a arca. E ele fez a tampa da queporá de ouro puro. E 2 côvados e meio era o comprimento dela, e 1 côvado e meio a largura dela. E ele fez 2 heruvens de ouro, e porções batidas ele os fez, nas 2 extremidades da tampa da queporá. Um heruve sobre essa extremidade, e outro heruve sobre a outra extremidade. Naquele lado, fora da tampa da queporá, ele fez os heruvens nas 2 extremidades dela, e os heruvens estendendo suas asas para o alto, e cobrindo com suas asas sobre a tampa da queporá, com suas faces voltadas para o outro. Também para a tampa da queporá ficaram viradas as faces dos heruvens. E ele fez a mesa de madeira de acácia, 2 côvados era o comprimento, e 1 côvado a largura dela, e 1 côvado e meio a sua altura. E ele a cobriu com ouro puro, e fez nela uma coroa de ouro por toda a volta. Também ele fez sobre ela um aplique, uma largura de 1 mão por toda a volta. Fez uma coroa de ouro ao redor, para o aplique dela por toda a volta. Ele estendeu para ela 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam nas 4 pernas dela. De fronte o aplique ficava as argolas, os lugares das varas, para carregar a mesa.
E ele fez a menorá de ouro puro. De obra batida ele fez a menorá. Suas hastes, seus ramos, suas taças, seus botões. Suas flores era a mesma. E 6 ramos saindo dela entre três ramos da menorá saía de um lado. 3 ramos da menorá saía de outro lado. 3 taças feitas conforme o modelo de amêndoas. Em uma ramificação, um botão, uma flor, 3 taças feitas com formato de flor de amêndoas. Em outra ramificação, um botão, uma flor. Assim foi feito ao longo das 3 ramificações que saem da menorá. Na menorá estavam 4 taças feitas com flor de amêndoas, com seus botões, com suas flores. E havia um botão debaixo de 2 ramos da mesma, e outro botão debaixo, 2 ramos do outro lado, do outro botão, debaixo 2 últimos ramos da mesma, pois as 6 ramificações saíam dela. Os seus botões e as suas hastes eram as mesmas, todas de um trabalho batido de ouro puro. E ele fez suas 7 luzes, seus fundadores, seus cinzeiros de ouro puro. E um talento de ouro puro ele o fez, e todos os vasos dela. E ele fez o altar de incenso de madeira de acácia. O comprimento dela era um côvado, e a largura dele um côvado, e era quadrado, e 2 côvados era a sua altura. As suas pontas eram a mesma peça. E ele o cobriu com ouro puro, ambos o topo dele, e os seus lados por toda a volta, os seus chifres. Também ele fez uma coroa de ouro em sua volta. Ele fez 2 argolas de ouro para ele debaixo da coroa, pelos 2 cantos dele, sobre 2 lados dele, para serem colocadas as varas para levantá-lo. E ele fez as varas de madeira de acácia e os cobriu com ouro. E ele fez o óleo de unção, kadosh, e o incenso puro e agradável, especiarias de acordo com a obra do perfumista. Aí nós terminamos o 37, né? E aí vamos para o 38. Ele fez o altar da oferta queimada de madeira de acácia com 5 cúbitos de comprimento. E de 5 cúbitos de largura era quadrado e de 3 côvados a altura dele. E ele fez o chifre dele nos seus 4 cantos, formando uma só peça. E ele os cobriu com bronze. E ele fez todos os vasos do altar, os potes, as vasos, as bacias, os aspectos de carne, os braseiros. Todo o recipiente dele ele os fez de bronze. E ele fez para o altar uma grelha de bronze gradeada debaixo de sua margem, a meio caminho da base. E ele atou 4 argolas para as 4 extremidades da grelha, de bronze, para servir de sustento para as varas. E ele fez as varas de madeira de acácia e as cobriu com bronze. E ele colocou as varas nas argolas, dos lados do altar, para erguê-lo. Ele fez o altar com tábuas. E ele fez a bacia de bronze e o pedestal de bronze. 12 espelhos de bronze da agregação das mulheres que serviam à porta do Mishkan da congregação. E ele fez o pátio para o sul, na banda do sul. As cortinas do pátio eram de fino linho, de fio torcido, de 100 cúbicos. Seus pilares eram 20, suas fundações de bronze 20. Os colchetes dos pilares e as suas faixas eram de prata. E para o lado norte as cortinas eram 100 cúbicos. E seus pilares eram 20. E as suas fundações de bronze 20. Colchetes, os pilares e as suas faixas de prata. E
Para o lado ocidental, as cortinas eram de 50 cúbitos, os seus pilares 10, suas covas 10, os colchetes dos pilares e as suas faixas de prata. Para o lado oriental, para a banda do leste, 50 cúbitos, as cortinas de um lado do portão era de 15 cúbitos, seus pilares 13, as fundações 13. E para o outro lado do portão do pátio, nesta mão e naquela mão eram cortinas de 15 covas, seus pilares 13 e as suas fundações 13. Todas as cortinas do pátio em volta eram de fino linho, de fio torcido, e as fundações para os pilares eram de bronze, colchetes dos pilares e as suas faixas de prata, e a coberta do topo dele de prata, e foram atados 2 pilares no pátio com prata. E a cortina para o portão do pátio era de obra bordada de azul, de púrpura, escarlata, de linho fino, de fino linho, do fio torcido, de 20 cúbitos. E era o comprimento e a altura. Na largura era de 5 cúbitos, correspondendo à tela do pátio. E os seus pilares eram 4, e as suas covas de bronze, 4 os seus colchetes de prata e a coberta dos topos dele, e as suas faixas de prata. E todas as cavilhas do mexicano e do pátio em volta eram de bronze. Este é o censo do mexicano, também do mexicano do testemunho, e como foi contado, conforme a ordem de Moshe, para o serviço dos Leuim, pela mão de Itamar, o filho de Arão, o Coi, e Betzael, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Eudá, fez tudo quanto a ordenou a Moshe. Com ele estava Aholiabe, o filho de Ahissamach, da tribo de Dan, talhador, trabalhador qualificado, bordador em azul, em púrpura, escarlata e linho fino. Todo ouro era usado para o trabalho, em toda a obra do lugar Kadosh. Também o ouro da oferta era 29 talentos e 730 shecalim, de acordo com o shekel do lugar Kadosh. E a prata deles, que foi contada da congregação, era de 100 talentos, 1.775 shecalim, segundo o shekel do lugar Kadosh, uma beca para cada homem. E meio shekel, segundo o shekel do lugar Kadosh, para todos quantos vierem a ser contados de 20 anos de idade para cima. Cerca de 603.550 homens, e dos 100 talentos de prata foram lançados as fundações do lugar Kadosh e as fundações do véu. Umas 100 fundações dos 100 talentos, um talento para cada fundação. E 2.000 talentos de 75 shecalim. Ele fez os colchetes para os pilares e cobriu os seus ápices e fez faixa para ele. E o bronze das ofertas era para 70 talentos, 2.400 shecalim. E com isso ele fez fundações para a porta do Mishkan, da congregação, e o altar de bronze, e a grelha de bronze para ele, e todos os recipientes do altar, e as fundações ao redor do pátio, e as fundações do portão do pátio, todas as cavilhas do Mishkan, e todas as cavilhas do tribunal por toda a volta. Nós terminamos aí, e nós vemos que está falando do Mishkan, da congregação, das coisas que é feito, né? E amanhã nós continuamos no 39, né? E que vocês sejam felizes e que tenham bons e longos dias de vida. Shalom! Shalom!